acho que a poética do cinema da Alice tem uma beleza muito grande, porque às vezes é um take com uma música que explode, assim, vários significados. Isso que é bonito, assim. Acho que ela é muito conectada, de fato. Acho que a filmografia dela tem uma conexão muito grande com a Itália, com a terra, com as paisagens, né? E para fazer, acho que esse filme, eu precisava realmente entender geograficamente e sentir um pouco o lugar, porque é muito importante entender do que se trata, de que Itália a gente estava falando. Eu sou estrangeira, eu sou brasileira, eu precisei, de fato, entender não só a língua, mas um pouco o contexto ali. Entender o lugar era também entender a Alice, era também entender o mundo que ela cria. E é muito curioso, né? Porque eu sei que tem um metrô para ser terminado em Roma e ele nunca é terminado porque cada vez que eles escavam, eles acham coisas, né? É uma cidade que foi construída uma em cima da outra, assim. Então, esses tombaroles, né, que são essas pessoas que roubam artefatos arqueológicos, elas existem mesmo, existiram na história, assim, da Itália. E eu nunca soube exatamente sobre isso, assim. Acho que aqui no Brasil não é algo tão comum, né? Então foi interessante, assim, mergulhar num universo um pouco abaixo da terra, assim. Às vezes as pessoas falam assim, teve que aprender um pouco italiano e tal. Mas aprender uma língua é aprender muita coisa, assim. Aprender um mundo, aprender uma forma de olhar as coisas, assim. Então foi um mergulho, assim, mesmo. Eu não conhecia a Alice Rohrwacher. Eu fiz um teste por Zoom, porque era a época da pandemia ainda. E aí ela me mandou o texto, acho que foram 3 cenas. E aí eu fiz o teste com as 3 cenas. E aí, de repente, no meio do teste, ela pergunta: Você sabe cantar alguma ópera italiana? Eu falei, bom, aí já é um pouco difícil. Não tem de cabeça uma ópera italiana. Ela, então canta uma música, qualquer música. Aí eu me lembro que eu cantei, acho que foi Terezinha, do Chico. Eu não canto, na verdade. Mas eu cantei seriamente, assim, tentando fazer as notas certas, porque eu não sabia se a personagem de fato cantava bem ou não. Então foi algo mesmo que eu tentei fazer certinho. E eu me lembro que quando eu fechei assim um pouco o olho para cantar, né, para me concentrar. Aí quando eu abri o olho, não tinha muita gente na frente da câmera, assim, acho que elas estavam dando um pouco de risada. Porque não é que eu canto muito bem. Acho que como cantora devo ser uma boa atriz, assim. Coube na personagem, porque de fato a Itália tenta cantar. É um limite bem tênue da Itália entre esse cômico e esse dramático. E acho que a música também tá nesse lugar. Vieni, che te metto l'intruglio. No, Fabio. Dai, che te devo controllare, che ce l'hai pure te. Se ne metto ancora un po'. Adesso vanno via i pidocchi, vanno via. Vado negli occhi? No. Comunque pure io mi ero rotta di quelli, Sempre a comandare, a dare ordini. Ma te invece? Dove eri sparito? Scusate, ho pensato. Forse Arthur potrebbe restare con noi. Io? Sì, Per quanto? un pochino. Sai badare, bambini? Eu não sei exatamente como é que a Alice chega no nome Itália. Eu sei que, de fato, a personagem não era brasileira. Acho que ela se torna brasileira na medida em que a Alice me escolhe. Acho que, conversando com a Alice na época das filmagens, ela não queria necessariamente bater um martelo geográfico e tal, de brasileira. Mas fica ali subentendido. E acho que as personagens da Alice são um pouco assim, são um pouco misteriosas. Você não sabe exatamente de onde vem. E eu acho que isso faz parte um pouco da linguagem dela. A Itália tem o especial dela é que ela está aqui agora, descobrindo o que é possível aqui e agora. E também interessada, assim. Eu acho que ela tem um interesse no Arthur muito genuíno e também meio desconfiado. Eu acho que também na Senhora Flora não é só uma mulher se aproveitando de uma casa, não sei o que, não. Acho que ela cria relações verdadeiras, assim.
E é uma personagem que escapa. Também acho que tem a ver com como ali se constrói mesmo os personagens, né? Eu me lembro que no processo de criação, se eu definia demais a Itália, se eu tinha certezas demais, eu caía um pouco do cavalo. Eu acho que a Itália é um pouco um funâmbulo mesmo. Ela fica numa corda bamba o tempo inteiro. Ela não é cômica, mas também é. Ela não é dramática, mas também é. Nem trágica, mas também é. Em contrapartida, o Arthur, que é o protagonista, ele está um pouco mergulhado nas profundezas, né? Na morte, acho que no passado. E a Itália, eu acho que é o oposto, assim, acho que ela é esse movimento. E no início foi difícil entender. Mas aí, à medida que as filmagens foram passando, acho que eu fui tentando entender o que era. E eu acho que a gente achou a Itália um pouco no meio do caminho. Entre um pouco o que ela pensava, um pouco o que eu pensava, o que existia ali. Mas não era tão óbvio assim. É uma cena que fala isso, 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 aí você faz isso, isso e isso para chegar nisso. De repente, ela queria uma coisa completamente diferente do que a gente tinha acabado de fazer. Eu pensava, meu Deus, como é que ela vai montar essa cena depois? Mas ela sabia, obviamente, o que estava fazendo, né? Aí, quando eu vi o filme, eu falei... tá certo. Arthur? Sì. Il mio caro amico, il mio unico amico. Te l'avevo detto che sarebbe tornato, malfidata. Questo è il fidanzato di Beniamina. Have you found her? No, no. Ma tu trovi sempre tutto, eh? Ma che fai lì tutta muta, impalata, eh? O meu primeiro filme é o Vida Invisível. E aí eu divido o personagem com uma grande atriz, talvez a maior, que é a Fernanda Montenegro. E daí meu segundo filme, a Isabella Rossellini, que são atrizes que eu acho que com uma carreira incrível, assim, muito admirável. E a Isabella é uma pessoa maravilhosa de estar em cena, assim, é uma atriz fantástica, espetacular. E tem uma troca muito honesta, muito sincera, assim, muito de jogo mesmo. A princípio, obviamente, eu estava super com medo. Assim, eu me lembro que a primeira cena, acho que eu estava carregando ela numa cadeira de rodas e tal. E eu, caramba, assim, eu preciso só empurrar essa cadeira. Mas eu não sei, parece que empurrar uma cadeira de rodas. E aí, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai criando intimidade. Gente, dá muito medo. Eu já pensou, eu acidento a Isabella Rossellini. A gente é muito próximo no filme, assim. Então a gente criou mesmo uma relação muito legal, assim, de profissional, assim, de criar juntas e trocar e tudo mais. Então foi uma coisa muito bonita.